Fala, galera, muito bom estar reunido com vocês, mais um episódio do Biblix, né? Bíblia com Matrix. Estou aqui na presença dos meus amigos, pastores, reverendos, né? Eles vão estar se apresentando. Eu sou o Daniel Vasconcelos e estou pastoreando aqui na Igreja Presbiteriana, Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória, plantando a Igreja Esperança, né? Sou André Lima, estou pastoreando aqui em Cariacica, a Igreja Ágape, e também congregação em Vale dos Reis. Vulgo Reviton. Vulgo Reviton. A gente vai falar qualquer dia o seu apelido aqui, Daniel. A gente ainda vai se vingar dessa história. Sou o reverendo Felipe Menezes, né, gente? E estou pastoreando aqui na Igreja Presbiteriana Central de Jacaraípe, mesmo presbitério do reverendo Daniel, e não me venham com essa de Heavy Rex, não. Dessa vez eu não vou aceitar, não. Eu não ia falar, foi você que entregou. Você que falou. Eu não ia entregar nem falar nada. E temos um convidado especial conosco hoje, reverendo Felipe Alves, né? Se apresenta aí para nós, reverendo. Pois é, eu sou Felipe, eu sou pastor auxiliar da Primeira Igreja Presbiteriana de Montes Claros. Eu trabalho numa congregação na cidade de Bocaiúva, que fica perto de Montes Claros, no norte de Minas. Está lá na bela Minas Gerais, a boa terra, amada. Pois é. E grande, né? Tal da Minas Gerais é grande, eu vou te contar. Viu? Aqui já é quase Bahia, né? É quase já no... Você é baiano, né, Felipe? Na Bahia, bem pertinho já. Você é baiano? Eu sou de Juazeiro, na Bahia. Sou sim. Terra quase tão boa quanto Minas. Mas eu já estou em Minas já há um bom tempo. Oi? Quase tão boa quanto Minas. Quase tão boa? É. O Felipe Minha esposa é mineira, né? A terra é boa mesmo. O Felipe fez seminário conosco lá no JMC, né? Melhor aluno da turma. Isso é duvidoso, né? Não há dúvidas. Não há dúvidas. Né? Se destacar ali. Pois é. Mas é duvidoso. Queridos, a gente já vimos o capítulo 1 da segunda epístola de Paulo a Timóteo, e hoje, então, a gente vai entrar no segundo capítulo, né? Basicamente, a gente viu a ênfase de Paulo dizendo a Timóteo para guardar o bom depósito, né? Para, de fato, manter o padrão aí das sãs palavras, né? E agora a gente entra no segundo capítulo, trabalhando um pouquinho da questão do sofrimento pelo evangelho, né? Então, Paulo vai trazer aí alguns imperativos e algumas questões para o seu filho na fé, Timóteo, que a gente vai trabalhar hoje, né? Então, primeiro verso aí, né, ele já começa trabalhando: Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus e que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros, né? Então, aqui Paulo já começa com algumas instruções bastante interessantes para Timóteo, né? O que a gente pode aprender aqui? Bom, eu acho que primeiramente a gente vê que o apóstolo Paulo ele volta no tema da graça, né? Ele abriu a carta falando da graça como um elemento básico aí para a vida de Timóteo, e ele mais uma vez vai relembrar aqui a necessidade da graça de Deus, e aqui como um elemento fortificador para nós, né? Normalmente a graça, ela mostra o quão fraco nós somos, mas ela também tem o elemento de nos tornar mais fortes em Deus, né? Então, essa dupla função assim, da graça é um elemento que destaca aqui, né, nesse primeiro versículo. Como se fosse uma base para tudo que ele viria trazer, né? Fortifica-te na graça, para que seja cumprido o restante da instrução, né? Cerca de 7 diretivas, né? Confie, na verdade, suporte aflições, não se embarace, milite legitimamente, né? Considera o que digo, né? Considerando a verdade, lembra-se, né? Faça
né, da ressurreição de Cristo, do principal tema do Evangelho, a graça como motor, né, como ignição de toda a instrução que ele vai ensejar aqui para Timóteo nesse momento, né? Certo, agora é minha vez, né? Deixa eu falar algumas coisas. Eu vou tentar ser rápido. Eu sou baiano, baiano fala bastante, né? Eu não sei como os irmãos lidaram com todas as questões relacionadas à epístola, mas só lembrando um pouco de contexto, os irmãos devem ter falado no último podcast, Timóteo provavelmente estava enfrentando um período de crise, né? O primeiro capítulo tem várias encorajamentos do apóstolo Paulo para que ele não se envergonhasse, para que ele reavivasse o dom, essas coisas todas. O capítulo 2 coloca mais uma das dificuldades que provavelmente interferiam aí na situação de Timóteo, que é a presença de um falso ensino que tinha resultados. Paulo cita Himeneu e Fileto e diz que eles estavam pervertendo a fé de alguns. Essa é a ocasião em que igrejas verdadeiras, como era o caso da igreja que Timóteo pastoreava, perdem membros. Isso nunca é fácil, né? A gente está sempre preocupado com o crescimento das nossas igrejas e há ocasiões em que o ensino fiel pode não ser tão efetivo com resultados, e provavelmente isso estava acontecendo, a igreja de Timóteo perdendo membros. E ocasiões como essa, exatamente nessas ocasiões, que o apóstolo Paulo costuma usar o verbo fortalecer-se. O André lembrou o caso da graça, tanto o André quanto o Felipe. Paulo usa esse verbo fortalecer-se em ocasiões bastante complicadas. Por exemplo, quando ele fala de Abraão esperando o cumprimento da promessa já na sua velhice, é quase impossível que aquilo acontecesse. Paulo diz que Abraão se fortaleceu naquela ocasião. Quando Paulo diz que nós devemos enfrentar os poderes das trevas, ele diz que nós devemos ser fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Também uma ocasião dura na nossa luta contra os poderes das trevas. E no final da vida, aí na segunda carta de Paulo a Timóteo, 4:17, Paulo diz que foi fortalecido pelo Senhor nas suas tribulações. Então, em situações de grande dificuldade, como provavelmente era que Timóteo estava enfrentando, é fundamental ser fortalecido na graça de Deus, né? É interessante como que ele começa o segundo capítulo, né? Justamente depois dele fazer aquela a contraposição, né, entre Himeneu, entre Fígelo e Hermógenes, né? E Onesíforo, né? Então, como maus exemplos e como bom exemplo a ser seguido, ele vai iniciar esse novo capítulo com o Tu Porém, né? É o título, inclusive, do livro, se não me engano, do John Stott, né? Se não me engano, o comentário dele de 2 Timóteo é Tu Porém, somente porque se repete ao longo da carta, né? Então, nesse versículo 2, esse Tu Pois aqui, o Pois aqui no grego é justamente essa ideia, né? De Tu Porém, né? Justamente o 3:10, ele enfatiza isso também, né? Tu Porém, né? No verso 14, né? Tu Porém, novamente, né? E depois no 4, verso 5, né? Tu, porém, que é justamente essa maneira de viver diferente do seu tempo, né? 4 vezes Paulo repete isso. Tu, porém, fortifica-te, né? Aqui, então, não busca a sua força, né, Timóteo? Não procura trabalhar baseado naquilo que você pode, mas fortifica-te na graça, né? É pela graça, diante daquilo que o Senhor capacita, diante daquilo que o Senhor capacita, né, e que opera, né, por meio de nós. E aí, então, a gente entra no versículo 2, né, que é justamente essa questão que Paulo vai trabalhar do discipulado, né? Então, o que os irmãos têm aí a comentar desse segundo versículo, que é bastante interessante? A princípio, ligando bem com o que os dois reverendos acabaram de dizer, né? Eu tenho aqui à mão a Talmud Bavli, o Talmud babilônico, o Berahot, e ele começa com um termo interessante, né? Inaugurando os ensinos, né? Para que se fortifique-se na lei, no mitzvot, né?
o chamado todo o Talmud começa com essa sentença, o caminho da fortificação na lei. Nós não sabemos precisamente qual era o ensino que o estava pervertendo na igreja de Timóteo, mas fazendo eco, né, com toda a construção contextual desse falso ensino da igreja primitiva, entre fábulas judaicas e a necessidade que teve o próprio Timóteo de ser circuncidado, né, como contexto, inclusive para onde estava sendo enviado, há de se convir que a lei, né, a premissa farisaica da lei, principalmente, né, da lei judaica, estava em evidência. Então, fortificar-se, ao contrário do que estava sendo bem previsto e definido, né, na graça, para exercer, construir esse discipulado, confronta todo o ideal de transmissão de tradições, né, que vinha sendo difundido e já vinha sendo um desafio para a igreja em todo o seu princípio, né? Então, acho que a gente entra no segundo verso, pensando, né, dentre todas as testemunhas que prezaram por um idôneo construir desta nova perspectiva da lei sob Cristo, sob a graça, ser a identidade bem definida em todas as instâncias desse novo desafio que ele tem a partir de agora. A força nesta graça, e de novo, né, ela como a ponta da lança, né, como o caminho essencial a ser difundido aqui nesse processo de discipulado que ele vai iniciar. É interessante a gente ver que aqui a gente tem pelo menos 4 gerações de discipulado, né? Então, ele recebe de Jesus, né? Então, essa graça de Jesus, e então Paulo foi discipulado pelo próprio Cristo. E agora ele discipula, né, a Timóteo, né? Então, ele vai dizer agora, então, Paulo, ele recebe esse ensino, ele vai dizer esse mesmo ensino, então, que não tem que ser modificado, né, nesse processo, transmite a homens fiéis e idôneos, para que eles instruam outros. Então, veja como que Paulo, de fato, pensa igreja. E, às vezes, a gente resume a igreja meramente a uma questão do culto, né? De fato, é a coisa mais importante, central da vida da igreja. Nós fomos criados para adorar, isso tem que ser a coisa mais importante, e tudo tem que culminar no culto, mas a questão do processo de discipulado. Então, Paulo foi discipulado pelo Senhor Jesus, ele discipulou Timóteo tem que discipular outros para que discipulem outros, né? Então, transmite, e veja que esse discipulado não é para qualquer um, são homens que de fato, devem liderar a igreja, né? Então, esses homens, para liderar a igreja, né, que vão instruir outros, têm que ser fiéis e idôneos, né? Então, queridos, é importante a gente pensar a igreja dessa maneira, né? A gente pensar, de fato, a questão do discipulado, de fazer discípulos, que é mandamento do Senhor. Então, a gente pensarmos a liderança da igreja e pensar esses irmãos que estão liderando, né, seja pequenos grupos de discipulado ou qualquer coisa nesse sentido, à frente de sociedades internas ou qualquer outras questões, para que eles também discipulem outros, né? As coisas não podem ficar só nos nossos ombros. Paulo já está para morrer aqui, ele falou, cara, já foi. Não deixa morrer em você, Timóteo. Não deixa morrer em você. Eu te discipulei, você está plantando igreja. Plantando não, ele está em Éfeso agora, a igreja que Paulo plantou, mas você agora está pastoreando essa igreja que planta outras, né? De Éfeso, as 7 igrejas ali da Ásia Menor partiram de Éfeso, né? Igrejas estão sendo plantadas. Agora você discipule outros para que o cristianismo se expanda. Teve um determinado momento que isso parou, e por isso as igrejas lá estão todas mortas. A gente falou na Turquia, nenhuma dessas igrejas permanece. Parou-se de se discipular. Nós precisamos pensar nos nossos filhos, nossos adolescentes, nossos jovens, nesse processo de discipulado que nós precisamos fazer, né? E é um processo de discipulado que envolve o culto. Eu não acho bom essa ideia estanque, né, que às vezes a gente tem na igreja. Olha, a gente tem o culto e a gente tem o momento de discipulado. Eu não consigo ver a diferença nas duas coisas. Eu entendo que há um momento que você vai preparar pessoas para trabalhos específicos, mas a explicação de Cristo Jesus, né, e Paulo está cumprindo isso daqui, né, na grande comissão,
fazer discípulos como? Batizando e ensinando as coisas que eu ordenei. Então, eu não vejo diferença, né, acho que tudo envolve o processo de fazer discípulos. O culto, na parte do ensino, também está envolvido nesse processo. Então, eu não concordo, às vezes, com algumas críticas que se faz. A igreja ela parou de discipular. Não, talvez ela tenha parado de preparar líderes capazes, de maneira mais específica, mas se a igreja ela tem o culto, ela ainda está discipulando, se está sendo ensinada a palavra de Deus através da pregação do evangelho, né? Então, o que me parece aqui é que o apóstolo Paulo está falando dessa parte mais específica, falando assim, olha, você precisa preparar a liderança. Além de alimentar a igreja de maneira geral, você precisa preparar também pessoas para darem continuidade, como o Daniel bem colocou. Reverendo André, é verdade que o culto é também um meio de discipulado? Eu concordo plenamente. Eu só acho que há muitas igrejas em que os cultos são feitos de maneira tão desordenada, sem exposição bíblica, que você, nesse caso, eu entendo o fato de que algumas igrejas pararam de discipular, não só no ponto de vista de preparo de líderes, mas também de instrução dos crentes, né? Tem aquele livro que os irmãos devem conhecer, acho que é Projeto Videira, né? Da editora Fiel. Ele lida com essa questão e diz que o culto, o domingo, a pregação, o culto, é como se fosse o principal elemento do discipulado, da tarefa de fazer discípulos na igreja, porque é o que dá o rumo. A partir do púlpito, a partir da pregação fiel, você vai dar o norte que todos os membros da igreja vão seguir. E quanto a esse aspecto mais particular de treinamento de líderes, que me parece que é o que está mais em foco aí no texto que os irmãos, em 1 Timóteo 2, verso 2, esse é um problema que nós todos enfrentamos. Hoje eu vou falar muito mais de forma pastoral do que exegética até, mas essa dificuldade, às vezes a gente passa um tempo, como os ministérios na igreja presbiteriana são muito curtos, não há ministérios muito longos, né, pastorados longos, o que acontece? A gente acaba tendo um trabalho de 5 anos, quando tem 5 anos já é um ministério longo, né? Mas aí você vai embora e tudo se perde porque você não treinou ninguém para levar aquele trabalho adiante, né? Eu tenho visto algumas igrejas, já que eu conheci, nem igrejas que eu trabalhei, até porque meu ministério é curto ainda, mas igrejas de minha infância, de minha adolescência, e você observa que bons pastores passaram ali, mas eles não trabalharam com uma formação de liderança fiel, e eles foram embora e em 2 meses vai tudo para o espaço, é muito rápido. Você constrói, é demorado, você trabalha, joga duro, mas depois chega um lá, bota uma dinamite lá e estoura tudo, né? Vai tudo pro espaço. Essa tarefa é uma tarefa fundamental mesmo, né? E é legal a construção que Paulo faz com Timóteo, porque ele reprisa muito o discipulado que ensina Jesus, né? A gente consegue compreender bastante o culto, os meios de graça, né, como eixo definitivo do que é o discipulado em si. A gente vê essa preparação dos líderes olhando para Cristo e olhando Deu uma travada para mim aqui. Então, deu para mim. Num círculo de ação, de apoio, time, antes, como agora trabalhando numa congregação, formando o conselho pela primeira vez, né? Formando líderes e oficiais pela primeira vez, e é uma experiência muito, muito diferente. Todo mundo vendo o que é a liderança pela primeira vez, se empenhando, abraçando, comprando o projeto. Reverendo Daniel, trabalhando com plantação também, você sempre é absorvido por essa parte, e algo que fica bem identificado na instrução que Paulo passa para Timóteo
não apenas a fidelidade na postura, na centralidade da pregação, do testemunho, como o eixo, né, bem definitivo do discipulado, mas essa herança paternal com a qual ele sempre se dirigiu a Timóteo e os demais, como família da fé. E eu tenho encontrado muito isso, tendo inclusive utilizado trechos de Timóteo, de Tito, mesmo de Filemon, apesar de não ser um ministro instruído por Paulo, mas na relação entre líder e liderado, se espera de Filemon também certa liderança da igreja que se reúne em sua casa, tendo trabalhado essas determinantes com os meninos aqui e colhendo frutos de uma igreja unida, construindo essa unidade em cima dessa liderança. Realmente carecemos muito, né, como instituição, principalmente desses tempos modernos, né, dessa perspectiva, né, desse refrigério da família da fé, unidade da liderança, testemunho na liderança, principalmente a partir desse eixo que ultimamente tem sido tão deturpado, né? O culto, a palavra e o testemunho. Interessante a gente pensar a questão do método de Jesus, né? Porque ele enfatiza, de fato, ele tem a questão dos sábados na sinagoga, ele vai no templo para adoração, ele sempre está subindo a Jerusalém, mas o tempo todo com os 12, né? O tempo todo treinando os 12, que é a ênfase aqui, né, que Paulo está dando para Timóteo, de transmitir a homens fiéis, né, e enfatizando aqui a liderança oficial da igreja, né, e de fato como que a gente tem que preocupar com isso e pensar nesse... Jesus, ele tinha esse modelo de discipulado, né, de círculos concêntricos ao redor dele, né, então o tempo todo com os 12, depois ele tem os 70, né, que de fato são treinados por ele, e esse grupo vai aumentando até chegar na multidão, né? E a maneira como ele lida com cada um, ensina cada um. Eu acho que como pastores, né, e líderes de igreja, nós precisamos pensar a igreja de forma ampla e os níveis de discipulado, né? Então, isso desde o púlpito, né? O culto, de fato, é um discipulado maior, seja um aconselhamento bíblico, né? Você não precisa tanto do gabinete se você prega bem, né? Se você está pregando a palavra, às vezes a pessoa, pastor, já aconteceu isso comigo, né? Pastor, preciso conversar com o senhor, né? Aí termina o culto, né? A mensagem, não precisa mais não, pastor, né? De fato, o sermão já aconselhou a pessoa. Além disso, o discipulado, mas isso tem que ir além, né? Em pensar a igreja de maneira às próximas gerações, né? Não pode ser um ministério personalista, não pode ser centrado na pessoa do pastor, não pode, né? Então, essa é a ênfase, não sou eu. Paulo está morrendo, Paulo já está com data aqui de validade, ele sabe que já era para ele. Ele falou assim, já fui, não tem mais para mim. Agora, Timóteo, você vai também, né? E aí, na sequência ele vai falar isso, né? Esteja disposto a morrer pelo evangelho, a sofrer pelo evangelho. Então, se você morrer, acaba o cristianismo? Não, transmite a outros e a gente precisa pensar nisso, inclusive nos nossos filhos, né? É aí que a gente já pode extrapolar para bastante coisa, né? Discipular dos nossos filhos, no ministério infantil da igreja, em pensar todas essas coisas, né? Que não pode ser contar a história só de forma legalista, mas pregar o evangelho e ter um pensamento até a juventude para entrar na universidade com a palavra muito bem enraizada, né, no coração deles. E a partir do verso 3, o Paulo, ele traz aqui, né, um imperativo, participa dos meus sofrimentos, né, e usa algumas ilustrações, né, ele usa 3 ilustrações para falar do sofrimento, né, a figura do soldado, do atleta e do lavrador, né. E aí, o que ele ensina aí para nós hoje, né? Para Timóteo e, então, consequentemente, para nós, sobre a questão do sofre, né? Ou participa dos meus sofrimentos. Eu vou começar essa. Então, manda ver. Pode. Tá certo. Eu sou o convidado, André. Eu vou lhe ultrapassar essa. essa. Não. Mas inclusive, eu estou abrindo mão da minha fala em seguida já. Tá certo. Que isso? Nem vai precisar, né? Não, eu já fui edificado, já, pastor. Não tem mais essa pergunta, não. Mas o tema do sofrimento no processo de discipulado é abordado por Jesus e ele vale para todos os membros do povo de Deus, né? Jesus, quando fala a respeito
quando ele pedis a sua morte, Pedro reclama, dizendo para ele que ele não deveria fazer aquilo. Jesus diz que qualquer que quisesse segui-lo deveria assumir que o discipulado tem um custo, né? Isso fica claro. Mas é interessante que, aqui dirigindo-se para um ministro, para um pastor, o tema que é, o aspecto que é para a vida de todos os crentes é uma necessidade espiritual de quem deseja ser ministro da palavra, não é? Se nós desejamos auferir bons resultados do nosso trabalho, nós devemos nos lembrar que esse é um trabalho custoso, não é um trabalho qualquer. As 3 ilustrações que o apóstolo Paulo usa no texto, o Daniel lembrou, a ilustração do soldado, do atleta e do lavrador, todas elas apontam para um tipo de trabalho extenuante. Aliás, a ideia de se extenuar no trabalho fica claro, especialmente na ilustração sobre o lavrador. Paulo usa aí a expressão lavrador que trabalha, não é o verbo costumeiro para trabalho, né? É o verbo que é de se extenuar. Às vezes ele é traduzido até por quando Jesus vai, vinde a mim todos os que estáis cansados, é esse verbo que aparece lá, né? É um trabalho extenuante. E às vezes a gente perde a boa vontade, reclama quando algum probleminha surge, quando alguém encana com a gente, implica, não gosta muito do que a gente faz, mas nós temos nós devemos ter sempre em mente que esse é o trabalho, é o ministério pastoral, é custoso mesmo, tem bons frutos, o lavrador dá duro, trabalha, mas tem lá o fruto no final. O atleta, vida de atleta não é fácil, né? Para atleta de um dia na semana, ok, mas para um atleta de verdade a situação é muita exigência, né? Então, se nós desejamos bons resultados do nosso trabalho, a gente precisa lembrar que o nosso trabalho é custoso. Vale para todos os crentes. Calvino nota isso no comentário dele desse capítulo. O sofrimento é uma realidade para todo crente, para todo servo de Deus, mas de modo especial para o ministro, para aquele que se dedica à pregação da palavra, né? Perfeito. Legal que os 3... Vai lá, André. Eu olho para essas três figuras, me parece que ele dá, ainda que tratando da mesma questão do sofrimento, ele dá três ênfases um pouco diversas, né, usando cada uma das figuras, né? Então, assim, parece que o verso número 4, quando ele está falando do soldado, ele está falando de uma espécie de uma dedicação, né, mais específica. Quando ele fala do atleta, ele fala mais de você agir de maneira fiel, né, segundo as normas. E quando ele fala do lavrador, ele fala da recompensa, né, que se tem em tudo isso. Então, são formas, né, que ele usa para mostrar a maneira como exige do ministro, né, exige do servo de Deus a dedicação, exige a fidelidade, há uma exaustão em tudo isso, mas há essa recompensa. Então, acho que o apóstolo Paulo ele tenta abarcar, né, aí com essas figuras essa situação. E pegando o gancho naquilo que o Felipe colocou, o apóstolo Paulo ele usa uma outra figura também, comparando, né, o ministério pastoral com as dores de parto, né? Então, eu sofro as dores de parto para ver Cristo sendo formado em vocês. Então, de fato, ele não está falando sobre algo que não tem custo, né? Então, a gente precisa saber bem desse custo. E essa figura é muito interessante. Já casa um pouco com o que eu ia falar mesmo. A gestação, né? As dores e as alegrias do processo resultante, né? Foi bem legal o que você disse, André, quando fala dos enfoques de Paulo, né? Ao falar do soldado, ao falar do atleta, por exemplo, é muito comum a gente ver na filosofia estoica, né? Na filosofia daquele momento, ele para com determinantes específicas. Por exemplo, geralmente quando o soldado é um comparativo, é um comparativo para quanto à volição, para quanto à vontade, algo que é bem descrito, né, no texto, né? Nenhum soldado, né, trata da própria visão, dos próprios negócios, é envolvido de si mesmo, mas é envolvido com aquele que o arregimentou, com aquele que tem liderança. Então, sobre a volição, sobre a vontade, sobre o ímpeto, né, do ministro, completando
com a ideia do atleta, do preparo, da fidelidade, da necessidade de preparo, constância, dentro das regras, dentro da perspectiva, na condição de desenvolvimento, como também na filosofia aparecia a figura. E, por último, o lavrador, aquele serviço intermitente, contínuo, cansativo, dispendioso, necessário, que não pode ser interrompido nem diminuído, tem de ser constante e dispendioso a fim de, no devido tempo, colher os frutos. Algo sobre vontade, preparo e serviço, culminando no processo do ministro de construção, de gestação de Cristo no coração dos fiéis, nas dores e nas alegrias de todo esse proceder, como se fosse vamos dizer, um aclame, como fizera Paulo também à igreja de Filipos, né? Que nós temos a honra, não apenas a honra de crer em Cristo, mas também a honra, né, e o privilégio de padecer por ele. Se temos uma certeza, né, na construção do evangelho, é o sofrimento. São as intercorrências de um caminho estreito e difícil que nos conclama ânimo, tendo vencido tal adversidade, o Cristo deste caminho, o Cristo desse anúncio, o Cristo dessa salvação. Eu achei muito interessante Paulo utilizar exemplos, não só padrões, né, do seu tempo e de sua linguagem, mas muito diferentes dos exemplos utilizados pela educação na lei no meio dos hebreus, no meio dos judeus, né? Talvez começando com aquele fortifica-te, pegando uma carona no ensino tradicional, mas apontando para a graça, e agora apontando com termos dos gentios, o âmago do discipulado. Talvez haja uma descrição bem objetiva do apóstolo nas indicações para esse ministro que ele tem como filho aqui, né? Uma construção bem pessoal do discipulado que ele realizou, que foi realizado nele, como a gente também falou, né? E que vai ser agora completado e continuado, não por Paulo, mas ainda pelo grande e supremo general de todas as coisas, né? O próprio Jesus. Interessante que ele faz ilustrações, né? Ele ilustra essa questão, sofre Timóteo, né? No processo de discipulado haverá sofrimento, no processo de cuidado da igreja do Senhor haverá sofrimento. Como que vai ser esse sofrimento, né? Como soldado, né? Então o Tertuliano, né? Ele, no seu livro Aos Mártires, né? Ele diz o seguinte: nenhum soldado vai à guerra cercado de luxúrias, nem vai à batalha deixando um quarto confortável, mas sim uma tenda estreita e provisória, em que há muita dureza, severidade e desconforto. Então, Paulo está dizendo para Timóteo, você está entrando em guerra, você tem que lutar essa guerra e disposto a morrer para agradar o general, né? Você está entrando correndo uma jornada, né? Então, a figura aqui do atleta é justamente essa. Você não tem que olhar para a dificuldade, você tem que olhar para o alvo, você tem que olhar para a chegada, né? Então, e segundo as normas, né? Você não pode descumprir a lei porque outros descumprem, né? Você olha para a chegada e não para os outros, né? Você não tem que olhar para se as pessoas estão se desviando ou desistindo. Você tem que olhar e prosseguir para o alvo, né? E como lavrador, você está plantando, você está lançando sementes. Isso é árduo, isso é muito árduo, né? E aí o Felipe colocou muito bem, né? A figura aqui, o verbo usado aqui é de trabalhar arduamente, né? De trabalhar trazendo extremo cansaço, né? Suor, arar a terra, regar a terra, a angústia da seca, a questão de se vem chuva ou não, né? Entender o solo e tudo isso. Paulo está dizendo, olha, ao olhar para a igreja, você tem que fazer tudo isso. Você tem que plantar, você tem que regar, você tem que perceber o tipo, né, de solo e, de fato, virá o tempo de colher, né? Então,
espere, de fato, e aguarde pelos frutos, porque Deus, de fato, ele vai abençoar, né? Então, essa questão, né, como o Phil colocou, de sofrimento, o Phil e o André, né, de sofrimento, mas também de júbilo, né? Paulo, ele está no fim de sua vida, ele está para morrer, mas você não vê um homem condenado à morte que está lamentando, um homem condenado à morte sofrendo em uma fétida, né, a cela, masmorra, prestes a passar frio, passando necessidade, triste, angustiado. Não. Ele é um homem vitorioso, né? Nós veremos quando chegar lá no capítulo 4, né? Alguém que de fato percebe que completou a carreira. Como esse atleta, ele completou a carreira. Ele chegou lá, né? E ele está prestes a receber a coroa. Os atletas recebiam a coroa de louros, ele está prestes a receber a coroa, né, das mãos do seu general, por quem ele lutou bravamente e vai morrer por ele, né? Louvado seja o nome do Senhor. Sofre, né, comigo. E aí no verso 7 tem uma questão, né? Pondera o que acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão em todas as coisas, né? Essa necessidade do ponderar, do refletir, do meditar, né, na palavra. Alguém quer complementar alguma questão do verso 7? Acho que não, né? Então vamos para o 8, ao 13. Diga. Só dizer aí o Senhor te dará compreensão, desde que a gente estudou com o reverendo Hermes, tem como a gente acaba gostando de Calvino, né? Calvino faz uma observação interessante. As palavras de Paulo, você vai refletir sobre elas. Sofrimento, dedicação, você vai ter júbilo por isso, mas é muito difícil para a nossa mente meditar nessas coisas com boa vontade. Eu vou ter de sofrer para seguir no ministério, e aí Calvino chama atenção para isso. É Deus quem eleva a nossa mente para que a gente pondere da maneira adequada sobre essas questões. Caso contrário, a gente acharia pesado demais, seria muito difícil para nós, mas Deus nos faz saber todas as coisas. Acho que é isso, né? Saber todas as coisas, é isso mesmo? Eu citei certo? Dar a compreensão em todas as coisas. E aí, na sequência, ele vai usar a figura do sofrimento como condição para a bênção, né? Para receber essa alegria, né? A partir do verso 8, né? Se lembrando, aqui ele usa um outro imperativo, né? Lembra-te de Cristo. Então, pondera, né? Como o Filipe colocou, e agora olha para Cristo, né? Por aquilo que ele é, né? E aí ele utiliza como base, né, a experiência de Cristo, depois a própria experiência do apóstolo, né? Ele vai dizer que agora, por causa do nome de Jesus, aquele que sofreu, mas que ressuscitou, né? A ênfase que ele dá de Jesus aqui nem é tanto no sofrimento, mas na vitória de Cristo, né? Na ressurreição, ressuscitado de entre os mortos, né? Descendente de Davi, segundo o meu evangelho. Interessante, né? Paulo, ele coloca o seu evangelho, e a Epístola aos Romanos ele chama de seu evangelho, né? Eu diria que Romanos é o evangelho segundo Paulo. E aí ele está sofrendo, né? Assim como Cristo sofreu, mas ressuscitou, ele está sofrendo até algemas como malfeitor. Por que ele está sofrendo como malfeitor? Qual que é a ênfase aqui que ele quer dizer, queridos? Acho que a ideia aqui não é simplesmente de alguém perseguido por causa da palavra em si, mas ele está sendo caluniado, né? E parece que malfeitor, a ideia de malfeitor é como um bandido. O nome de Paulo aparentemente parece que está na lama. Então eles têm acusado Paulo de muitas coisas, né? Então Paulo perdeu tudo. Tem gente que não quer mais ficar junto perto dele, né? Tem gente que não quer se associar com Paulo, tanto é que todos o abandonaram, que vai dizer mais para frente, né? Não tem ninguém que foi assim por favor. Mas pouco importa, né? A sua prisão, porque a ênfase é que ele está algemado, mas a palavra não está, né? Alguém quer comentar aí alguma coisa? Bom, de fato,
O Fio, você a sabe ideia que do ele gosta concílio, de né? cortar. Mas eu vou deixar você dessa vez, Fio. Rapaz, Depois o ele começa Felipe, junto. e eu vou falar por último. Meu pai. Não, olha só a intenção do concílio, né? De quando um cidadão romano começa a perder os seus direitos, e o primeiro direito que se perde, e que são apenas em crimes tidos por gravíssimos, né? É o direito de defesa, o direito de manifestação. Enquanto você recebe a acusação, sendo ela fundamentada ou não, você não tem vamos dizer, você não tem a réplica, por assim dizer. A gente via que Paulo antes tinha condições, né, em prisão, não apenas de se comunicar com os de fora, mas de se comunicar, inclusive, com a guarda pretoriana que o vigiava, ao passo que o evangelho chegara a todos eles. E como Daniel falou, o nome de Paulo está na lama, o nome de Paulo está sendo tripudiado, e ele está algemado. Ele como ministro, ele como proponente, como guerreiro do evangelho, né, como soldado na causa do Cristo do evangelho, está amarrado. Seu ministério está chegando ao fim, sua carreira está sendo completada, a corrida está sendo completada, sua fé fora guardada, mas a causa de Cristo, o evangelho de Deus, esse não está algemado. Logo, esse não está restrito a ele, como os irmãos também já têm dito. Esse continua, e agora continua a partir de Timóteo. Mesmo que Paulo, tendo feito o que fizera, seja agora visto ou tido por malfeitor, destituído, o que importa é a construção e a proclamação do evangelho desta causa, e não Paulo como proponente, como líder marcante ou qualquer outras sanções que podem vir disso, como propôs em certo momento a igreja de Corinto, né? Em sua preferência pela eloquência de Apolo, pela fala raiz de Pedro, ou mesmo em talvez até pretenso cristianismo, sou de Cristo, né? Considerando a fala de Paulo desprezível, a intenção aqui, ou seja, que pode passar despercebida, né? Que pode ser desconsiderada, a intenção firme que ficará lá e que fica aqui, que o Senhor deste evangelho não é apenas o objetivo e o foco dos seus evangelistas, mas um possível, né? Mas é o único destaque, é tudo aquilo que importa. E essa é a maior herança que ele tem a deixar, né, para seu filho Timóteo. Vai lá, André. Opa, não, eu já tinha deixado você falar, Felipe. Tá certo. Ordem de importância. Eu vou focar aqui no aspecto relacionado à recompensa. Nos versos anteriores, o reverendo André e o reverendo Felipe falaram que a questão da parteira, que há dor, mas também há júbilo. Esses dois exemplos de Paulo, de sofrimento, o exemplo de Cristo e o exemplo dele mesmo, e o exemplo de Paulo certamente foi muito marcante para Timóteo, até porque na primeira viagem missionária de Paulo, a primeira vez que ele passou na cidade de Timóteo, lá na região de Antioquia, Icônio e Listra, foi na ocasião em que Paulo foi apedrejado. Então, Timóteo viu provavelmente presenciou, tinha noção do que tinha acontecido com Paulo ali naquela região. Paulo dá esses dois exemplos de sofrimento, cita o seu caso de que ele está como um malfeitor, mas o que é interessante, né, é que me parece que a ideia de Paulo também é mostrar que não importa, o Daniel citou que nessa sessão é o sofrimento como o caminho da bênção, depois ele vai falar isso nos versos seguintes, quem morre com Cristo vive com ele, quem persevera com ele reina. É interessante que seja o sofrimento redentivo em favor do povo de Deus, que é o caso do sofrimento de Cristo, é um sofrimento que tem ótimos resultados, tanto que Jesus triunfou, a ressurreição, o foco na ressurreição, o triunfo, e Deus lhe concedeu muitas bênçãos por isso, né? Hebreus fala que Cristo foi morto por causa da alegria que lhe estava proposta. E a mesma, seja o sofrimento para a redenção do povo de Deus, ou o sofrimento para a proclamação, que é o que Paulo tem
grande preocupação, o amor a Cristo, como o reverendo Felipe colocou, o desejo de que meu nome pode ir para a lama desde que Cristo seja anunciado, que a palavra siga adiante. Mas é interessante que Paulo afirma no verso 10 que ele suporta todas as coisas por causa dos eleitos. Ele não sofre para redimir os eleitos. Acho que é o John Piper que faz essa distinção, o sofrimento para propiciação e o sofrimento para proclamação. A gente não sofre para propiciar a Deus o povo, em favor do povo. Cristo já pagou isso de maneira perfeita. Mas os ministros de Cristo sofrem para proclamar o evangelho para que os eleitos de Deus sejam alcançados. E nisso o trabalho é árduo, mas é um trabalho que vale a pena. Ainda que a gente seja destruído, que nossa reputação vá à lama, como os irmãos colocaram antes, vale muito a pena você observar os eleitos de Deus sendo alcançados através do seu ministério, né? Aqueles por quem Cristo morreu, Cristo entregou sua vida pelo seu povo, e isso valeu muito a pena. Também vale a pena nós entregarmos a nossa, não para salvá-los, mas para que eles sejam alcançados pela misericórdia do Senhor, né? Uhum. É interessante que 1 Coríntios, né, capítulo 9, o apóstolo Paulo fala desse sofrimento dele como a glória dele. Ele abria mão de várias coisas que ele poderia até, inclusive, receber, e que tornava essa caminhada dele, sem dúvida, mais complicada do que a dos outros apóstolos naquela época, e muito mais do que a nossa caminhada pastoral hoje, em muitos aspectos também, né? Mas que esse sofrimento que ele passava, ele não queria abrir mão desse sofrimento, porque era a glória dele. A glória dele era sofrer, né, pela Igreja de Cristo. E talvez muito pela história dele, né? Ele se via como principal pecador, né, como o menor, né? Alguém que tinha perseguido a igreja, mas tentando só pensar de maneira um pouco mais aplicada e pastoral, né, como o reverendo Felipe tinha colocado anteriormente. Esse é para Timóteo, mas é para a gente, né? Principalmente para os líderes cristãos, né? Para a gente poder meditar, né, nesse chamado do apóstolo Paulo ao trabalho, né? Que é cansativo muitas vezes, que é extenuante, que é difícil, que é complicado, e o chamado dele não é para murmuração, né? Não é para reclamação. Olha, eu estou passando por isso e isso tudo é muito difícil e eu não sei se eu quero continuar isso. Enfim, aqueles pastores que por vezes são muito machucados, muito quebrados, né, muito doídos com o ministério, né, e não parece, né, que é isso que o Timóteo está propondo que Paulo está propondo para Timóteo de maneira nenhuma, né? Acho que ele joga o nível de esses lembretes aqui que ele coloca, né, de Paulo e de Cristo acima de tudo, né? É para poder, acho que ele colocar o sofrimento dele ali na média e falar bem assim, talvez eu precise sofrer mais, talvez eu esteja sofrendo pouco. E eu acho que esse é um chamado para a gente na nossa vida ministerial hoje, né? Nós temos uma vida muito mais confortável do que o apóstolo Paulo, do que Timóteo tinha, e sem dúvida a gente, eu não sou hipócrita de negar que eu acho que as igrejas precisam cuidar dos pastores e tudo mais, e tudo que a gente sabe que é importante, mas eu acho que falta um pouco a gente ter essa visão, né, de que a gente está em guerra, né, como o Daniel colocou. A gente está em guerra e que a gente precisa, por vezes, quando a gente sofrer, quando a gente for chamado para isso, a gente precisa tá disposto a fazer isso como Cristo Jesus nos chamou a fazer, né? Sabe a construção que você vai fazer, né? Pensa direitinho para a sua construção não parar no meio do caminho, né? Como é a parábola de Cristo, né? Paulo parte da experiência de Cristo, do sofrimento e ressurreição. Agora ele fala de si, da sua experiência, né? Ele está como malfeitor, está algemado, mas a palavra não está.
E aí ele fala na primeira pessoa e depois ele vai para o plural, né? Se morremos com ele, também viveremos com ele. Ele vai, então, para a nossa experiência cristã geral, de sofrimento, né? Mas também de glória, né? Então, mas de responsabilidade. Ele vai dizer que se o negarmos, ele nos negará. Então, nessa jornada de sofrimento, não é opcional. Então, não há espaço para dizer assim, eu vou parar no meio. Eu vou desertar da batalha. Ou eu vou desistir do plantio, né? Não. Como soldado, nós lutamos a guerra até o fim. Como atleta, nós corremos a carreira até o final. Como lavrador, nós lavramos até a colheita, né? Então, não há espaço para desertores, né? Ou para aqueles que negam a Cristo, mas ele nos habilita e capacita, nos fortifica por sua graça para perseverarmos até o fim. Paulo está exortando Timóteo a perseverar e a ser fiel, né? Na sequência, no verso 14, ele vai trabalhar justamente essa questão do obreiro aprovado. Então, ele vai trazer para nós a questão do obreiro aprovado e do obreiro reprovado, né? Esse mau obreiro. Então, ele utiliza aí duas figuras, ele utiliza, exortando Timóteo a ser o bom obreiro, e ele vai usar aí duas figuras, né? Himeneu e Fileto, como maus obreiros. E aí fazendo exortações para a igreja, né? Mais alguns imperativos. O legal de cartas é isso, né? É mais fácil as divisões por causa dos imperativos, né? Então, o imperativo aqui você já faz a divisão, né? Dica aí para quem está nos ouvindo, né? Você quer pregar, pega os imperativos, você dividir o texto, você faz o sermão tranquilo. E aí, então, ele recomenda, ele diz, né? Dá testemunho solene, né? Essa exortação, uma acusação séria, né? Diante das pessoas, para que evitem contendas, né? Ele entra na questão negativa, né? De evitar contenda, essas divisões, essas disputas de palavras, né? Por assuntos vazios, por mera vanglória, né? Gerando apenas, tirando o foco das pessoas do evangelho, né? Aparentemente, Paulo trabalha essa questão e ele manda Timóteo se apresentar como obreiro aprovado. Quem é esse bom obreiro e quem é esse mau obreiro? O que Paulo ensina aí para a gente? Felipe Alves, vamos lá. Para eu começar? Pode ir lá, João. Certo. Eu vou começar com uma questão relacionada aí ao recomenda. Na verdade, seria mais interessante tratar isso como relembra, né? Ou traga a memória, traze a memória, vou manter traze a memória. O bom obreiro, em relação à sua pergunta, reverendo, o bom obreiro é aquele que ensina aquilo que é fundamental, essas coisas. Há uma discussão sobre o que seriam essas coisas, se o que Paulo disse imediatamente antes, ou se tem relação também com o versículo 2, e o que de minha parte ouviste, através de muitas testemunhas. Eu prefiro uma interpretação mais ampla do essas coisas. Paulo está não apenas falando do verso 11 até o verso 13, mas falando da verdade cristã, da doutrina apostólica, digamos assim. O bom obreiro é aquele que expõe com clareza, com fidelidade, a sã doutrina para o seu povo. Pode parecer repetitivo às vezes, mas existem alguns assuntos que precisam ser sempre lembrados ao povo de Deus. Os irmãos começaram falando a respeito da graça, né? O reverendo André, como Paulo tinha retornado ao assunto da graça. Eu acho que esse é um bom exemplo para nós. Há questões que nós sempre temos de relembrar. O povo de Deus precisa ouvir o Evangelho. O Evangelho não é só para incrédulos, todos nós precisamos ouvir o Evangelho com frequência, sempre ouvir a boa e antiga verdade que tem sido preservada, né? Deus tem, por sua graça, essa verdade tem sido preservada no decorrer da história. Então, eu acho que esse é o bom obreiro. E, além disso, uma outra expressão que eu acho interessante aqui é a expressão perante Deus, dá testemunho solene a todos perante Deus. Isso traz para qualquer pessoa que é
é responsável por ensino de alguma maneira, a seriedade e a gravidade daquilo que nós fazemos. Ainda que a gente dê testemunho às pessoas, nós estamos fazendo isso perante Deus. A gente gosta de usar aquela expressão, né, a expressão corandel, tudo que nós fazemos diante de Deus, e está aí uma coisa muito específica, né? Nós pregamos, nós ensinamos, ainda que dando testemunho para as pessoas, mas nós o fazemos perante a face do Senhor. E só para encerrar aqui essa primeira observação sobre essa nova unidade do texto, é que o apóstolo Paulo deixa claro que nós devemos evitar aquele espírito de contenda, aquela preocupação de ficar discutindo pormenores, fábulas judaicas, como lembrou o reverendo Felipe há pouco, o apóstolo Paulo cita, essas questiúnculas, porque isso tende a dar vazão para o nosso orgulho, para que a gente ostente boa linguagem, habilidade em assuntos, coisas dessa natureza. E aqui uma aplicação bem para a nossa época, né? Fala-se muito do avanço da teologia reformada nos meios evangélicos. E, de fato, eu acredito que tem avançado. Mas uma coisa que me espanta, especialmente quando a gente precisa avaliar jovens que estão chegando à igreja para que se tornem membros da igreja, é que eles gostam de assuntos que geram contenda, que geram polêmica, ostentação, que eles podem pegar os amigos pentecostais e humilhar. Tá vendo? Você não sabe disso, mas eu estou escutando um pastor presbiteriano, reformado, e eu sei mais do que você. Essa coisa, essa contenda, essa polêmica, sempre muito polemistas, e pouco aquilo que produz edificação, que produz, que traz ao cristão a prática da piedade. Não que essas coisas não sejam importantes, eu não tenho problema nenhum, mas vocês já perceberam que há uma preocupação, especialmente dos jovens, de discutir assuntos como cosmovisão cristã e tudo mais, mas a gente fica apenas nos postulados dessas questões, mas quando a gente precisa aplicar isso para coisas comuns, como a gente lida com os nossos familiares, essas coisas mais básicas, com os nossos amigos que não têm as mesmas convicções que nós temos, como isso não é muito tratado, as pessoas gostam de controvérsia, de lidar com polêmica, com contenda, mas o ensino que edifica, e mais uma vez, eu estou falando muito do que Calvino coloca, eu até separei uma citação dele, ele diz assim: desta severidade aprendemos quão perigoso para a igreja é esse conhecimento que conduz às controvérsias, ou seja, o conhecimento que ignora a piedade e se preocupa só com a ostentação pessoal. Então, é importante que a gente aprenda com as epístolas pastorais que o ensino verdadeiro da fé que nos tem sido repassada no decorrer da história, foi preservada nas Escrituras e tem sido proclamada pela Igreja como coluna e baluarte da verdade, é um conhecimento que nos leva a uma vida de santidade, de devoção a Deus. E eu percebo que, não sei se os irmãos pensam como eu, que há essa preocupação gigante com polêmicas, contendas, com assuntos que trazem os nervos à flor da pele, e pouca preocupação com outros assuntos que também são fundamentais, né? E edificantes. Permite uma parte aqui nessa colocação. Acho que é o que é interessante da gente perceber nas pastorais, é que Paulo tem a oportunidade de tratar com Timóteo muitas questões, que essa aqui é uma carta de final da vida dele, né? Como o reverendo Daniel bem lembrou para a gente, tá? Com data de validade, já para expirar. E coisas que ele tratou durante a vida dele em outras igrejas, né? E ele tem muita propriedade para poder vamos dizer assim, dando esse armamento para o seu filho na fé, para que ele tenha mais clareza em assuntos que talvez o apóstolo Paulo precisou desenvolver com muita luta, né? Então, eu lembro da carta aos Coríntios, que ele fala exatamente sobre essa questão das contendas e do fato de que os coríntios achavam que eram muito sábios, e ele fala, né, que o conhecimento, né, ensoberbece e o amor edifica, não colocando um contra o outro, mas
mostrando que o conhecimento, se ele não tiver orientado, né, pelo amor, ele não é o bom conhecimento cristão que está preocupado em santificar o próximo, em ajudar o próximo. E essa característica, né, daqueles que estão mais preocupados com contendas e com subversão, isso a gente precisa tomar muito cuidado, é uma característica maior daqueles que querem destruir a igreja do que aqueles que querem ver o crescimento da igreja. Então, os que querem atrapalhar, eles amam as contendas, né? As contendas são o objetivo deles. Então, a gente precisa ter muito cuidado, né? E acho que faz parte desse procurar apresentar a Deus aprovado, né? Aqueles que buscam a contenda pela contenda, de fato, não estão fazendo aquilo que Deus chama eles a fazerem, né? É bem interessante, Paulo falando isso com Timóteo, além de ser uma conclusão dos 3 exemplos que ele já utilizou, né, do soldado, do atleta e do lavrador, né, sobre as regras da exposição do Evangelho, eu queria lembrar também um outro texto, ainda de Paulo, mas a igreja de Tessalônica, onde ele fala que a insubmissão deve ser confrontada, o desânimo deve ser consolado, né? O desanimado deve receber ânimo, o insubmisso, né? Confronto, e o fraco, o termo lá interessante, o fraco no quesito de mente desguarnecida, mente fraca, a intenção então é que ele receba força, receba ensino, e tudo isso com longanimidade. Ou seja, então não quer dizer que o insubmisso não vai ser confrontado, mas se você confronta um desanimado sem o adequado ensino para que o confronto o edifique, ele se torna uma afronta, ele se torna uma contenda. Então ele recebe o ânimo acompanhado do ensino e então do confronto, isso construído com longanimidade, para que, como nós, como inimigos de contendas, né, promovamos edificação a despeito da disputa e da contenda. É interessante que a gente, quando observa a figura do atleta, principalmente, a gente vai pensar no atleta romano, o atleta desse tempo, o atleta dessa figura, faz parte da cartilha de regras que o atleta tem de seguir a competição. A quebra de regras, se não há estes são desqualificados. Se não há um bom rendimento relacional entre os soldados, eles são destituídos da coluna. A unidade durante a estratégia é essencial, somente sem disputas internas para que o exército funcione como o corpo que deve ser. É o que literalmente significa a palavra testudo, né, da proteção, da tática tão famosa, né, das legiões romanas. De igual sorte, o lavrador, no seu trabalho com a colheita, da sua unidade com o natural, na sua unidade para com a leitura da natureza. Não adianta ele compreender, né, com os procedimentos que eles já sabem não adianta mais as questões que são naturais para que o acontecimento. Então, que este tem em rivalidade uma com a outra, questões de pequenas preposições, de pequenas conjunções ou de marcações textuais que mudariam o significado, que trariam outro olhar para o texto, que fosse exclusiva da escola de Hillel, da escola de Shammai, de algumas outras, por exemplo, escolas daquele tempo, né? Pequenas disputas que intensificariam uma melhor, vou chamar aqui de exegese, de cada uma dessas proposições. Quando o intento de manejar bem, ou seja, utilizar de maneira adequada, com o significado correto, com a aplicação correta, em lugar de trocar contendas, de promover disputas, como é a prática desse tipo de ensino na unidade do Evangelho e no centro
do Evangelho, como um bom manejo, como a aplicação correta, o Cristo desse Evangelho, pela graça do Cristo desse Evangelho, suportando em si mesmo as contendas que são promovidas para com ele, sem responder em contendas promovidas de sua parte, promovendo ele apenas a união desse, evitando, né, os falatórios profanos, entrando no verso 16, né, que só produzem, né, impiedade, que só produzem dissensão, que não edificam ninguém e deixam de lado aquilo que é o foco da questão. Pegando o que o reverendo Felipe falou sobre, em especial, né, os jovens, que quando nós crescemos, nós aprendemos que éramos reformados, mas poucos sabíamos sobre teologia reformada propriamente dita. Eu aprendi que era calvinista já com 19 anos de idade, nunca havia ouvido isso, né? Na nossa igreja lá do interior não se falava sobre isso, e, no entanto, está na moda, por assim dizer, a teologia reformada. E muitos irmãos têm se refugiado e, chamando-se reformados, talvez naquela fase inicial da jaula, ou sequer chegando lá, promovendo discussões de cunho reformado, sem nenhuma teologia, sem uma Bíblia, sem nenhuma graça, estão procurando falar sobre assuntos polêmicos para mostrar realmente, como disse o irmão muito bem dito, qualidades especiais, pretensa evolução especial na teologia e na palavra, esquecendo-se das bases mais graciosas, comuns e maravilhosas do Evangelho. E sendo nós também nisso ignorantes, aprove o Senhor em toda essa piedade. Sendo o Senhor que era, esvaziando-se desse senhorio, vir servir a fim de nos levar com ele, esses jovens, esses irmãos, nem sempre tão jovens, talvez jovens apenas na fé, nesse quesito, mas com 30 anos de igreja, né? Onde esquecem de esvaziar-se de si mesmos, como sim o fizera o Cristo, em lugar de promover aquele que deve ser promovido. A gente acabou de falar sobre Paulo, sobre sofrimento. Lembra aqui dele falando em Coríntios, né, segundo aos Coríntios, de nós que vivemos, está sempre diante de nós, está sempre entregue a nós a morte, para que nessa ocasião, para que nesse sofrimento apareça a vida de Cristo, para que vivamos a vida de Cristo. Esquecemos de ecoar o ministério do Redentor, para que com vontade própria, preparo próprio e serviço próprio, ao contrário do soldado, do atleta e do lavrador, possamos promover um evangelho nosso, em lugar daquele que deveria ser o verdadeiro e único foco, né, do ministério comum. Então, vejamos, né, o mau obreiro é aquele que... Paulo vai enfatizar muito a questão da fala, né? Então, o mau obreiro é aquele que tem falatórios inúteis, aquele que tem falatórios profanos, a discussão vazia, né? E veja que ele vai dizer que o que eles falam, né, gera dano, né? A linguagem deles corrói como câncer. Então, a ideia é justamente essa, né? Destrói, o câncer destrói, né? A eles mesmos e gera em outras pessoas essa destruição, né? Eles destroem porque eles se desviaram da verdade, né? A ênfase aí do verso 16 e 17, né? 18, ele vai enfatizar que eles se afastaram da verdade, dizendo que a ressurreição já se realizou, né? Então veja que a teologia liberal existe lá no primeiro século, né? O pai dela é o diabo, né? Então, e não é do século XIX. A teologia liberal estava aqui já, né? Com Himeneu e Fileto, são os pais aí, né? Da teologia liberal, contrária à Escritura, né, negando a ressurreição e pervertendo a fé de alguns. Né? Então, essa ideia de caminhos tortuosos, né? E aí Paulo vai usar a figura do bom obreiro, né? Apresenta-te a Deus como obreiro aprovado, que não tem de se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade, e aí a ênfase justamente é esse que não tem do que se envergonhar, ou seja, de fato ele se apresenta a Deus e não a homens, ele não tem nada oculto, pelo contrário, ele procura ser aprovado por Deus, ele não procura ter palavras aprovadas pelos homens, mas por Deus, e que maneja bem, né, a palavra aí que ele usa grega, da ideia justamente de cortar reto. Então, o caminho dele é reto, ele, de fato, apresenta a palavra de Deus com clareza, né, mostra, é claro na sua exposição, é direto, ele expõe integralmente a Escritura, ele é fiel à Escritura e ele não fica dando voltas, ele não fica usando de subterfúgios para o seu engrandecimento ou para apontar para si, mas como bem
colocou o fio, ele aponta para Cristo, né? Ele apresenta o evangelho de Cristo, né? E aí, na sequência, Paulo vai abordar a questão de se apartar da injustiça, né? E aí o apartar-se da injustiça, ele vai falar de utensílios de honra e de desonra, muito nessa ênfase de maus obreiros e bons obreiros, né? A partir do verso 20, né? Há vasos de honra e há vasos de desonra, há vasos de ouro e prata e há de madeira e de barro, né? A ênfase que ele dá aqui não do material em si, mas do uso, né, desse material, né? Se ele está puro ou não, né? E aí, na sequência, ele vai trazer de novo alguns imperativos para a gente fechar, né? Sobre como Timóteo deve se apartar da injustiça e como que deve ser o caráter do pastor, né? E aí a gente fecha essa última parte e termina o nosso capítulo, né? Então, vamos trabalhar a questão de vasos de honra e desonra, o que é isso, né? Depois, como que é se apartar da injustiça, né? O foge, o segue, o repele, né? As palavrinhas aí que Paulo usa. Vamos lá, André. Bom, aqui eu acho interessante a gente destacar que o apóstolo Paulo faz essa diferença. Aqui em 2 Timóteo, e eu tenho comparado bastante esse estudo que a gente está fazendo com Coríntios, né, porque eu tenho pregado 1 Coríntios, ele parece estar aqui no contexto se referindo imediatamente àqueles que são os maus obreiros e que não são de fato salvos, né? não são cristãos. Lá em 1 Coríntios eu faço essa distinção porque ele fala daquilo que você edifica, né? Sobre o fundamento. E aí tem pessoas que edificam ouro, tem pessoas que edificam prata, tem pessoas que edificam madeira, outros palha, e ele fala que no final essas pessoas vão ser salvas mesmo que pelo fogo, quando purificar tudo aquilo que está acontecendo. Então, acho que ele fala ali de pessoas que parecem que são cristãos mal orientados ou que edificam, que vivem a vida edificando menos do que deveriam. Aqui não me parece ser o caso, né? Que ele parece que ele está fazendo uma diferença, né? Que na igreja há pessoas que são crentes no Senhor Jesus e pessoas que vivem a vida para honra e para desonra. E a gente precisa saber separar essas coisas através da prática, né, que eles têm, seja da boa prática, seja da prática ruim, seja para honrar, né, honrar, né, o Senhor da casa, seja para aquilo, para vergonha, né? Então ele está fazendo essa distinção e já posso ir para o 22 ou deixa o pessoal caminhar aqui, porque eu acho que tá junto. Ele vai olhar para o apóstolo, para Timóteo, né, e vai falar, olha, então foge de ser para desonra, em outras palavras, né? Foge de agir para desonra. Pode falar. Não, eu só ia citar o senhor falou da questão de crentes e descrentes. O tratamento que Paulo oferece para Himeneu em 1 Timóteo é completamente diferente desse tratamento que o senhor descreveu de 1 Coríntios, né? Ele entrega para Satanás, né? É um tratamento que me parece fortalecer a tese do senhor de que está descrevendo crentes e incrédulos, né? Uhum. Sim. Não, e se vocês quiserem até falar mais sobre isso, porque eu acho que no final o apóstolo Paulo ele vai falar bem assim, olha, seja para honra, foge das paixões da mocidade e faça aquilo que você tem que fazer, naquilo que você foi chamado a fazer. Ele vai aplicar, a partir do 22, bem voltado para a realidade pastoral, para a realidade de alguém que ele está instruindo para dar continuidade no ministério que ele foi chamado, né? Então, eu creio que há essa distinção a partir aí do verso número 22. Eu entendo. E eu acho que Paulo indica aqui um mecanismo, né, para que Timóteo reconheça esses que são desonra, esses que são vasos de honra. Logo que ele começa no 21, né? Se alguém, né, se purificar dessas coisas, né, será vaso de honra. Que coisas, né?
aqueles que cuidam dos negócios desta vida, que focam nos negócios desta vida, aqueles que não cumprem as regras, que não, em infidelidade, aqueles que não se compõem em serviço diligente, tendo em foco o verdadeiro foco, aqueles que se desgastam em rixas, em falsas doutrinas, né, em perseguições à impiedade e a coisas vãs, seja há joio no meio do trigo, e isto é bem reconhecido, mas pelo próprio serviço e pela condição de crente. Mas a gente, apesar de entregar Timeu a Satanás, por exemplo, Paulo faz como Judas falava àquela igreja e aos falsos mestres delirantes que condenava, que denunciava Judas no meio da igreja. Estes insensatos que deturpam tudo, o que não entendem, são animais, e que o que entendem ainda assim deturpam. A gente já cresce, inclusive, uma ira em nós contra esses infames falsos mestres. Mas aí, quando chega na parte onde Judas, e aqui como Paulo, dar a instrução do que faz a igreja, do que faz o ministro, do que faz Timóteo, confrontando esses irmãos, né, em lugar de pegar seus forcados e acenderem as suas tochas, como Judas, a igreja permanece sendo igreja. Timóteo permanece sendo fiel. Como que ele responde aos vasos de desonra, sendo um vaso de honra? Como que ele responde à impiedade, sendo piedoso, desviando-se dessas questões. Disciplinando com mansidão os que se opõem, né? Ele vai falar lá embaixo, disciplinando com mansidão os que se opõem. Mansidão. Precisamente isso. E eu acho que esse é o caminho. Na verdade, aqui, me parece que Paulo, quando ele trata de vaso de honra e de desonra, é diferente do que ele vai falar de vaso de honra e desonra em Romanos 9, diz respeito à salvação. Aqui ele está falando de ministério, né? Aqui ele está falando um chamado, de fato, a Timóteo tentar transformar esses vasos de desonra em de honra, né? Me parece até mesmo que essa entrega a Satanás, né, era no intuito até de quem sabe, né, esse camarada voltar nessa disciplina, não necessariamente no sentido de que não é salvo, né? Então, muita gente às vezes quer usar esse texto para dizer que é possível, né? Aqui, ó, não é questão de escolher salvação ou não, né? A questão não é essa, mas é ministerial, né? Uma questão de arrependimento, de deixar o caminho do erro, né? Aparentemente é isso que ele coloca. E aí, André, continua aí na questão dos imperativos, né? O apartar-se da injustiça. O Paulo usa 3 imperativos, né? Foge, segue. Só destacar uma questão rapidinho em cima daquilo que você colocou, Daniel. É importante a gente fazer essa distinção quando a gente está falando de igreja. A gente precisa identificar aqueles que são vasos para honra e vasos para desonra. E há um caminho com o qual a gente lida com esses que manifestam atitudes de desonra. E esse caminho é um caminho que, vamos dizer assim, é um caminho de filtrar. A gente não consegue julgar, no final das contas, a salvação de ninguém. A gente não tem esse poder dado por Deus de julgar salvação. O próprio apóstolo Paulo, como você bem citou, mesmo quando ele disciplina alguém que mostrou-se um vaso para desonra lá em Coríntios, ele vai falar, olha, a gente está disciplinando na esperança de que no último dia ele seja salvo. Ou seja, eu não posso falar, até esse momento eu não posso nem virar, o que eu posso fazer é virar e falar, ele age para desonra. E agindo para desonra, ele não pode estar no corpo de Deus, ele não pode ser tido como um cristão. Então a gente olha para as atitudes dele e considera ele como descrente. Eu creio que é esse instrumento que ele está dando aqui, que ele vai amarrar na frente falando, olha, você vai instruir, de maneira paciente, você vai disciplinar com mansidão aqueles que estão se opondo, visando o arrependimento. Mas a gente não pode negar que na igreja há joio e há trigo. E esse processo é um processo de saber aqueles que são de honra e aqueles que são de desonra, né? E a igreja vai lidando com cada situação de maneira sábia. Isso é a importância da disciplina na igreja, né? Algo que, de fato, não pode ser
deixado de lado, é uma das marcas da igreja saudável, né? Vamos lá, André, foge, segue, repele. Foge, segue e repele. Então, são as ordens finais aqui, né, que o apóstolo Paulo vai caminhar, né, para encerrar aqui o nosso... começar a caminhar para o encerramento do nosso capítulo, e ele chama o apóstolo Paulo para fugir, né, Timóteo para fugir das paixões da mocidade, e aqui acho que é uma primeira atenção que a gente precisa ter, e eu tenho visto hoje até descrentes de alguma maneira falando, né, sobre essa característica da mocidade, né, que traz consigo algumas inclinações que, em via de regra, não são a sabedoria, não são as coisas boas, né? Então, a mocidade, ela traz consigo algumas lutas que, em especial, para aquele que é ministro, ele precisa ter cuidado. Então, por um lado, é interessante a gente ver que para os outros, o apóstolo Paulo ele vai falar, como ele falou anteriormente, né? Ó, ninguém despreze a sua mocidade, né? Para Timóteo, ele vai virar e falar bem assim, olha, cuidado com as paixões da sua mocidade, porque ninguém pode te desprezar, mas elas trazem as suas lutas, né? As suas questões. Então, tenha cuidado com isso. E aí ele continua, né, nesses outros imperativos, né? Segue, então ele vai dar aquilo que ele precisa ter como norte, né? Então você vai ter isso como direcionamento, vai ter a justiça, vai ter a fé, vai ter o amor, né? Que ele vai terminar e amarrar, né? Falando sobre o amor aqui, né? Tem a justiça, tem a fé e o amor e a paz que com os de coração puro invocam o Senhor. Então, é um objetivo dele como cristão e talvez esteja um pouco ligado, né, também a essa ênfase, né, do amor ao fato de que parte da paixão da mocidade talvez seja ser por vezes mais duro do que precisava, entendeu? Então talvez ele esteja chamando o Timóteo para poder cuidar com isso e afasta daquelas discussões como aqui o reverendo Felipe bem colocou aqui para a gente agora há pouco, né, que eu acho que vale a pena a gente entrar mais tanto nesse ponto. Só lembrando aqui que os últimos versos, ainda que não estejam na forma, no modo, os verbos não estejam no modo imperativo, mas eles também vêm com o teor de ordem, né? O uso do verbo 24 a 26 aqui, especialmente o 24, quando ele diz que é necessário. Não há um imperativo, claro que um verbo no modo imperativo, mas é uma ordem para que o servo do Senhor não viva da prática da contenda. Pelo contrário, deve haver brandura, aquilo que o reverendo Felipe falou há pouco, de que nós não rebatemos a impiedade com impiedade, né? Nós rebatemos exatamente com o oposto. Então, você não apenas evita a contenda, mas você é brando para com as pessoas, e o apto para instruir, também, mas a paciência, a disciplina com mansidão. Ele relembrou o texto de Tessalonicenses do modo como você deve instruir os grupos diferentes de pessoas de acordo com suas necessidades, mas tudo feito com longanimidade, né? Então, é dever do ministro ter essa postura. Às vezes a gente tem aquela tendência de justamente ao lidar contra o erro, encontrar ali uma desculpa para esbravejar ou para qualquer coisa dessa natureza, né? E não, nós temos que combater o erro com seriedade e gravidade até, mas sempre mantendo as características de um cristão genuíno. Esse texto mostra a brandura, a paciência, a mansidão, e a gente deve fazer isso com as pessoas, porque quem resiste à mensagem do Evangelho, quem resiste à verdade, não precisa de grito, precisa de compaixão. Eles são escravos do diabo, o texto bíblico diz, né? Essa é uma condição terrível. A pessoa que resiste à verdade não é uma resistência a um ponto doutrinário, não, mas é aquele que, ao ouvir o aspecto essencial, os irmãos falaram do Evangelho, do Senhor Jesus Cristo, nega isso, é uma pessoa digna de compaixão. O diabo está escravizando essa pessoa e só Deus pode conceder arrependimento, né? Na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno
a sensatez. Então, essa certeza de que a pessoa está escravizada nos traz compaixão por o indivíduo que vive e paciência, longanimidade para lidar com ele. É óbvio que a gente não pode ler esse texto também sem aquela outra observação de Paulo, que a gente deve evitar o homem contencioso depois de 2 ou 3 advertências, né? Então, a gente tem que ler a exortação à luz de outras coisas. Tem gente que só quer brigar, a gente vai com paciência, mas depois evita, não vai ficar o tempo inteiro também ali dando burro em ponta de faca, né? Mas é esse ponto, né? É também um dever, né? Esses versos finais aí, a postura, não basta apenas ensinar a sã doutrina, é preciso ensinar a sã doutrina da maneira adequada, né? A postura adequada de um cristão que não enfrenta o erro com as mesmas armas. Paulo tem uma outra passagem que ele diz que as armas da nossa milícia não são carnais, né? A gente tem que levar em consideração isso, né? Era exatamente nesse texto, né, de 2 Coríntios que eu queria lembrar, né? As armas da milícia não são carnais, mas nós destruímos as fortalezas de conhecimento, anulamos sofismas, né? Ou seja, substituímos o engano, o falso evangelho com o verdadeiro evangelho, não com punhos de riste, né? Mas fica até uma fala, né, para nós ministros, porque talvez como Samuel, que em ocasião de seu juizado, o povo pedir a um rei e ele ficara triste, né, e vai para diante de Deus, e Deus fala: não, Samuel, não é com você, é comigo, é contra Deus. Que muitas vezes, quando somos perseguidos ou contrariados, ou há contendas no nosso meio, dentro da nossa igreja, nós tomarmos isso na pele, tomarmos isso para nós, quando nos como o próprio termo que é traduzido aqui por paciência, que vem aqui no final, né, depois de mansidão, sendo paciente, é o termo perseverança unido à raiz do termo sofrimento. A ideia é que isso vai ser desgastante, essa paciência, esse zelo, essa perseverança, do qual vai resistir a contendas e com mansidão, apto para ensinar no devido tempo, na calmaria que é necessária ao ministro. Isso é difícil, é penoso, mas a gente tem que pegar essas pessoas amargas, difíceis, e tem que sair mel, né? Tem que sair o doce, com toda mansidão, com toda paciência, porque não é contra nós. Somos escravos do diabo, como falara o irmão, intentando contra o Senhor. Então, ao mesmo tempo que nós não construímos um evangelho que é nosso, e levamos a cruz de um serviço que é nosso, mas de um evangelho que é de Cristo, também saibamos que essa resistência não é contra nós, mas contra o próprio Senhor, a fim de tomar nisso fôlego, para que com todo o preparo e a ciência, reconhecendo o tempo e o bom termo adequado para a disciplina, para a purificação, para o discipulado, como eu propriamente dito, saber que isso é desgastante, é difícil, mas é contra o Senhor. Portanto, não trazer para nós, para o nosso coração, e por isso fugir, né, de qualquer contenda, para que no ímpeto da resposta, da sujeição que temos a nós mesmos, não somos mais escravos do pecado ou de nós mesmos, mas estamos sujeitos a ele. Por isso, a nossa força para tudo isso a resistir ecoa desde o começo do texto, na graça de Cristo. E ela volta. Precisamos nos fortificar naquilo que nos dá força, naquilo que nos der força. E para poder promover com mansidão, preparo e diligência e resistência a transformação que nos é designada a construir. Interessante que Paulo ele exorta, né, e traz esses imperativos, depois mesmo não tendo a forma de imperativo, a questão, né, do é necessário, deve, então justamente como imperativos também, como ordens, né, dessa questão ligada ao sofrimento, ou seja, a gente vai sofrer e por isso, diante do sofrimento, a gente não tem liberalidade por estar sofrendo para pecar. Então, não é porque eu estou sofrendo perseguição, ou porque as pessoas estão me caluniando, ou porque meu nome está na lama, ou porque eu fui condenado injustamente, que eu posso agora, então, reagir de outra maneira que não como Cristo.
Então, muitas vezes no ministério nós seremos perseguidos, muitas vezes as pessoas não vão agir conosco de forma justa, às vezes nós seremos caluniados, muitas vezes a pessoa com quem nós estamos andando juntos, estamos caminhando, ensinando pacientemente, muitas vezes ela pode agir conosco de forma a gerar males para nós, né? Então, esses homens geraram mal para Paulo, né? Himeneu e Fileto, Alexandre, o latoeiro, gente que gerou mal para ele. Mas o que Paulo está dizendo? Né? Não segue as paixões, esse ímpeto por aquilo que é mal, né? A ideia é esse ímpeto pelo mal, essa reação em face da tentação, né? Que é colocada diante de nós, né? Pelo contrário, segue a justiça, o amor e a paz, né? Juntamente com o povo de Deus, né, e repele essas questões de insensatez. Porque a nossa tendência é essa, e às vezes nós seremos tentados. Na internet, então, o pessoal que está nos ouvindo, né, às vezes a gente é tentado a entrar nessas questões de discussões, debates. Muito cuidado com pastores que você segue e ouve. Gente que fica sendo movido por brigas na internet, ou por falar mal dos outros, ou por agir de maneira impiedosa para com outros que pensam diferente. Se são irmãos, nós não agimos dessa maneira, nós não devemos agir com impiedade, pelo contrário. E ainda com ímpios, e ainda com aqueles que não creem, e ainda com aqueles que pregam um outro evangelho, o que Paulo vai dizer, né, aqueles que se opõem, ele vai dizer, olha, disciplina com mansidão. E qual que é a intenção do coração de Paulo ou de Timóteo para lidar com aqueles que estão fazendo mal com eles? Na expectativa, orando a Deus e ansiando em Deus, de que Deus não conceda a eles não só arrependimento, não só a salvação, para eles conhecerem a verdade, ou seja, ao pensar para os falsos pregadores, ao pensar nas falsas igrejas, ao pensar em gente que às vezes está fazendo mal, é que não apenas Deus os salve, mas que eles, né, possam ser livres de Satanás e cumprirem, né, deixem de cumprir a vontade de Satanás, né, mas que eles façam a vontade de Deus, que eles deixem de ser esses vasos de desonra para se tornarem vasos de honra. É mais ou menos isso que Paulo está colocando para Timóteo. Então, Timóteo, não olha, né, nossa luta, como foi dito aqui, não é contra a carne ou sangue. Você não tem que pensar que você tem essas pessoas como inimigos. Eles são escravos de Satanás. A sua luta, de fato, é para libertá-lo de Satanás. A sua luta é contra Satanás. E aí, nessa luta, de fato, essa luta a gente não luta usando as armas de Satanás, né? Se ele calunia, ou se ele xinga, ou se ele é desonesto, a gente não responde da mesma maneira. A gente responde com mansidão. A gente responde como Cristo. Nós pregamos a palavra. E não é de qualquer maneira que a gente prega a palavra. É com longanimidade, como o reverendo Phil colocou a questão de 1 Tessalonicenses 5,14. Né? Nós exortamos vocês que admoestem os insubmissos, consolem os animados, amparem os fracos, mas com longanimidade para com todo mundo. Né? Então, a ideia é justamente essa. Nós precisamos ser crentes, meus irmãos. Nós precisamos no ensino, e na disciplina, e na repreensão, e principalmente com aqueles que se opõem a nós, ser como Cristo. Né? Seja quando formos caluniados, quando o nosso nome foi lançado na lama, mas não é fácil. Né? Se fosse fácil, não seria sofrido. Como Paulo diz, participa do sofrimento, sofre, porque de fato é sofrido fazer isso. Não é fácil. Né? Nossa tendência é querer nos defender, nossa tendência é querer dizer, ó, você sabe com quem que você está falando, querer amaldiçoar, né? Querer fazer um monte de coisa, mas não é nosso papel. Nosso papel é sofrer pelo Evangelho, correr a corrida, completar a corrida, né? Combater o bom combate com um bom soldado, né? Disposto, inclusive, a morrer pelo nosso Senhor. Deus nos dê graça. Uma consideração final para nós fecharmos nosso podcast de hoje, nosso Biblix, 2 Timóteo 2. A consideração é a seguinte, verso número 7. Pondera o que acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão de todas essas coisas. Deus nos abençoe. Amém. Agradecer ao reverendo Felipe Alves. Muito bom tê-lo conosco, reverendo.
problema nosso de começar a trazer convidados é que a gente já começou pelo máximo, né? A partir de agora. Isso. né? Vai. Eu que agradeço estar com vocês, viu? É bom aprender com. É difícil porque antigamente vocês eram meus parceiros de seminário, agora eu tenho que chamá-los de senhores, né? Senhores reverendos. Mas prazer estar com vocês, viu, meus irmãos? Prazer nosso. Deus te abençoe. Graça. Fala suas redes sociais aí, Felipe. E a sua igreja também, se alguém tem nos ouvir aí da região. Pois é. A Primeira Igreja Presbiteriana de Montes Claros, a gente tem um canal no YouTube, também tem página nas redes, se vocês quiserem nos seguir lá. Minha rede social, deixa eu ver se eu me lembro de cor, é Instagram que eu uso mais, é @FelipeDSAlves. @FelipeDSAlves. Felipe DS Alves, galera. Então segue lá. Felipe eu sou ruim de fazer propaganda. Faz propaganda para mim aí, Daniel. Você que é o propagandista de Deus. Tem o contrabandista de Deus e tem o propagandista de Deus também. @Felipe DS Alves. Segue aí, galera. Segue o Felipe lá. E as nossas redes, André? Bom, eu sempre falo para vocês seguirem o Tom, manda mensagem lá que eu respondo mais rápido, viu? Entendendo o Tom, Deadline Oficial no Instagram, mas tem André CB Lima, André Cunha Barbosa Lima, né? Então você achar lá, você consegue. Não sei se eu consigo te responder, mas de vez em quando dá. Homem procurado, né? Heavy Few? Minhas redes, eu não sou realmente muito ativo em nenhuma delas, mais um pouquinho no Instagram também. @IFeelGood. Lembrando, o meu fio, né? É FHYL. iFeelGood. Ou @Central de Jacaraípe, nossa igreja aqui no Presbitério Central do Espírito Santo. Bom. Meu @Daniel Moncelos, quem quiser seguir lá também. Tem os canais das nossas igrejas, quem quiser também acompanhar os sermões e ver, né, as exposições aí que têm sido feitas. Eu, Iris no YouTube. Isso, Iris no YouTube. Exato, Instituto Reformado do Espírito Santo lá no YouTube. A gente tem as nossas aulas, né? Acompanha o nosso canal. Temos também todo o comentário, né, que a gente fez do Biblix do livro de Gênesis, e a gente vai subir também o de 2 Timóteo. Vai estar aí, vocês vão estar acompanhando aqui também no YouTube. E em todos os podcasts, aí, em todas as partes de áudio aí também, né? Seguir. Deus abençoe. Um grande abraço. Um abraço. Até mais. Um abraço.